Este é um audiobook da obra Xadrez, Pôquer e Roleta Russa, de Paulo de Almeida, proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Ouça agora o conto Motor a Combustão. Lúcia atira a bicicleta na entrada do terreno e o atravessa com o mato roçando suas pernas. Passa os olhos pela pilha de latas de cerveja e restos de lixo que ficam escorados no muro da casa. E antes de abrir a porta, percebe o julgamento alheio rondando seus movimentos. Ao cruzar pela sala, em direção ao banheiro, cuida para não fazer muito barulho, mas nem precisava, pois Conrad tem sono de pedra depois de noitadas como a de ontem. Tira a caixa de papelão de dentro do saco plástico e neste movimento faz cair o cupom fiscal da farmácia. Se apressa para pegá-lo e enfiar no bolso. A corrida até a farmácia a deixou eufórica, e ela sabe que precisa se acalmar. Encara o espelho como fazem os marinheiros, que procuram um ponto fixo para firmar o olhar e evitar as náuseas. A imagem do rosto oscila, como o balanço de uma embarcação. Procura focar nas feições, um rosto magro, com linhas retas e ossos salientes. Mas o que insiste em aparecer são as atitudes, as coisas que a dona daquele rosto fez. Fecha os olhos e exala o ar em busca de concentração. E aos poucos, a respiração e a pressão sanguínea voltam à normalidade. O som do ar empurrado pelos pulmões é rebatido pelas paredes sombrias do banheiro apertado, que devolvem o som 30 vezes mais forte aos ouvidos. O som assemelha-se ao apito de uma locomotiva e ajuda a calar as vozes que vêm da sua cabeça. A calma não chega, mas ela está o mais perto que se pode conseguir. E agora, o que resta é esperar. Segundos, minutos, e a cabeça de Lúcia percorre a memória euforicamente. Não há imagem que lhe ofereça um porto seguro, não há coragem para o que está por vir. Um teste de farmácia pode estar errado, mas 3 certamente não estarão. À medida em que o último teste confirma os resultados anteriores, as paredes se aproximam, e só lhe resta o espaço de sentar sobre o vaso e afundar o rosto nas palmas das mãos em desespero. Enquanto aperta os olhos contra os dedos nervosos, as paredes continuam a crescer, e da altura de pinheiros adultos a vigiam e imobilizam. São paredes firmes e imponentes, não vergam para o vento, mas certamente cairão sobre sua cabeça, caso ela ouse abrir os olhos. Encara o chão e a ânsia de vômito renova o pânico. As paredes manchadas de bolor lhe fazem pensar na textura daquilo que lhe sobe a garganta. Sente nojo da sua pele, que é viscosa e grudenta como as paredes daquele lugar. Sente nojo por dentro, sente nojo por inteiro, mas consegue levantar-se, abrir a torneira, bocejar e cuspir um punhado de água, que escorre para um ralo escuro. Segurando as bordas da louça da pia, encara a imagem do espelho com raiva. Não sabe quem a encara do lado de lá, mas dane-se. Este era o tempo que ela tinha para sentir medo. É hora de tomar as rédeas da situação. Não há espaço para dúvidas, não há espaço para dois sentimentos. Então, só lhe resta violência. O som das carretas carregadas que trafegam pela estrada em frente à sua casa rebate contra as paredes, faz toda a casa vibrar e tira Lúcia daquele transe. Então ela percebe que horas são, como se despertasse de um sonho. Sente a luz do sol, que já é intensa, e faz irromper um dia claro e duro lá fora. A luz invade a casa pelas frestas das janelas, portas e telhado. Quanto tempo ficara naquele banheiro? Ela sabe que, embora tenha um sono pesado, Conrad funciona como uma máquina. A hora certa, acorda. Dá partida no carro, 1, 2, quantas vezes for necessário, até fazer a teimosia colocar o motor em funcionamento. E então, ganha a estrada em direção às lavouras. Há, portanto, pouco tempo até que Conrad seja colocado novamente em funcionamento. Decidida, ela gira a chave da porta do banheiro, sentindo a pressão do metal contra os dedos. Abre a porta em um movimento único e suave para não fazê-la ranger. Movimenta-se controlando a respiração, que se torna densa ao passar pela garganta e nariz. E ao chegar à porta do quarto, avista Conrad sem camisa, deitado de bruços, com um braço para fora da cama. Por um segundo, Lúcia considera passado, presente e futuro, e não se espanta de que a figura de Conrad é a mesma em todas as situações. O braço jogado por cima de qualquer coisa e aquela boca fedorenta aberta fazendo barulho. Então ela pensa, ele é tão estúpido que é capaz de querer ter um filho.
Para ele, tanto faz. Enfia a mão no bolso da calça, jogada em cima da cadeira, que fica ao pé da cama. Procura o dinheiro que ela pensa não passar de uma indenização justa por todo o transtorno que ele causara, e sai em direção à rodoviária. Dentro do ônibus observa as sequências de morros e plantações infinitas, uma quantidade enorme de terra de poucos donos. Entre os campos, algumas vilas sujas e populosas como a sua. Pensa nos muitos Conrads que existem por ali. Homens que só servem para beber, trabalhar e fazer filhos. E mulheres que só servem para aceitar, trabalhar e criar filhos. Do alto do seu assento, finalmente entende que não passam de peças de uma engrenagem. Não estão no comando de suas vidas. Ao se aproximar de uma cidadezinha, ela entende que quanto maior for a cidade, mais liberdade e poder estará ao seu alcance. Naquele instante, a imagem da cidade grande lhe vem à cabeça. Ali, onde as coisas giram e as engrenagens são tantas que não é preciso estar ancorada a um bêbado qualquer, em um casebre sujo qualquer. Antes, porém, ela precisa cruzar mais algumas cidades e chegar até o lugar onde resolverá o problema que a tirou da cama nesta madrugada.